Jesus, amigo divino, aqui mais uma vez nos reunimos em Teu nome para o estudo, para ampliação dos nossos conhecimentos, para o nosso esclarecimento intelecto-moral. Na noite de hoje, inspira o nosso Marconi, que vai nos conduzir no estudo a nós, para que tenhamos claridades mentais para entender as propostas do texto. E que na companhia das entidades espirituais superiores voltadas para a nossa educação intelecto-moral, possamos, Jesus, aproximarmos do cerne do Teu ensino, do Teu Evangelho e da Tua presença entre nós na Terra. Que este seja o momento em que oremos não somente pela nossa paz, pela paz dos nossos lares, dos nossos familiares, entes queridos, amigos, mas um momento em que oremos também pela nossa grande família planetária, pelo nosso grande domicílio cósmico que é a Terra. Em Teu nome, pois, no nome de Deus, permite, Senhor, que iniciemos aqui nosso momento de estudo desta noite, louvando-Te e louvando a Deus, hoje como sempre, Jesus, que assim seja. Na noite de hoje, como já sabemos, conforme a programação anunciada, teremos no volume 1 de Carlos Pastorino, Sabedoria do Evangelho, a visita dos pastores e a genealogia de Jesus, e o nosso Marconi está responsável pelo estudo. Marconi, então, tem a palavra. Por favor, Marconi. Que Jesus nos inspire, nos oriente, nos abençoe e guarde, hoje, agora e sempre. Como vocês estão observando aí na tela, hoje nós temos dois temas: a visita dos pastores e a genealogia de Jesus. O que chama logo a atenção de início é que nesse momento do livro, Pastorino vai sair da sequência que ele estava seguindo de Lucas. Ele quebra a sequência, inserindo um texto de Mateus. Vocês podem observar aí na genealogia, Mateus capítulo 1, versículo 1 a 17. E depois ele traz também a colação um texto de Lucas, do capítulo 3, saindo da sequência. E se você folhear o livro, for observar, ele depois vai voltar de novo à sequência de Lucas. Vai voltar à circuncisão, ao momento em que Maria e José levam Jesus ao templo para apresentar, a apresentação de Jesus. Vai falar da perseguição de Herodes. E eu confesso que, como ele não faz nenhuma referência, não sei se nos capítulos seguintes ele vai trazer a explicação porque ele fez essa alteração, mas a princípio ele dá esse corte, dá um corte nessa sequência que ele vinha trazendo, e ficou, eu achei um pouco estranho, apesar de não alterar nada na nossa proposta de estudo. Então, a seguir, vocês vão ver o texto que a gente vai estudar. Por favor, passe aí para o slide 3. O slide 2 é a figura de Carlos Pastorino, todo mundo já conhece.
E aí a gente tem o texto da primeira parte do nosso estudo. Está no capítulo de Lucas, Lucas 2, versículo de 15 a 20. Diz o texto: quando os anjos se haviam retirado deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. E foram a toda pressa e acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura. E vendo isto, divulgaram o que lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que souberam admiravam-se das coisas que lhe referiam os pastores. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Então a gente lembra do encontro passado no comentário de Rui, né, que houve um encontro dos anjos com os pastores, e aí então os pastores, entre eles, né, discutem entre eles o que é que nós vamos fazer agora, e aí decidem ir até o local onde estava José e estava Maria. Próximo slide, por favor, Rui. Pastorino, então, como de costume, ele faz a interpretação primeiro literal, depois ele entra na esotérica. Na interpretação literal, ele diz: logo que a visão desapareceu de seus olhos, uma verdadeira sessão espírita de materialização coletiva em pleno campo aberto. A gente lembra lá no estudo passado que os anjos apareceram, que o anjo apareceu aos pastores, então a materialização, Pastorino traz esse foco. Os pastores, fortemente impressionados, confabulam entre si, resolvendo ir à procura do menino, a fim de confirmar as palavras dos anjos. Então, os anjos aparecem para ele, ele faz referência ao fenômeno mediúnico de materialização, e para confirmar aquilo que os anjos haviam dito, olha, nasceu, o rei nasceu, aquele que eles vão, então, em busca da confirmação do que os anjos haviam dito. E acabaram encontrando um casal a cuidar do recém-nascido, segundo a descrição que lhes foram feitas. Então, toda aquela mensagem mediúnica dita pelos anjos foi confirmada quando eles chegaram ao local, né, a estebaria, encontraram a criança na manjedoura, e José e Maria, da mesma forma como os anjos haviam narrado. A narração do que ocorrera com eles maravilhou a todos. Então, os anjos, os pastores, contam ao casal, a Maria e José, o que foi que tinha acontecido. Olha, nós estávamos no campo, pastorando as ovelhas, apareceram anjos, e os anjos disseram que o Salvador, que o Messias, que aquele que há de vir, veio e é essa criança. Maria, impressionada com esses fatos, os fixou na memória profunda, conservando em seu coração. E aí encerra toda a interpretação literal que Pastorino tem a falar desse fato. Esse fato foi isso, olha, aconteceu isso. Os pastores, após o encontro, foi um encontro de materialização, uma reunião mediúnica em campo aberto, né? Os pastores, provavelmente, daqueles pastores ali, deviam ser médios de efeito físico, do ectoplasma, muito ectoplasma, né? Os anjos se materializaram, houve a comunicação, eles foram conferir e contar a José e Maria o que havia acontecido no campo. Eu só vou colocar nos 2 próximos slides algumas observações de estudos que eu faço sobre o Evangelho, que ainda dentro dessa perspectiva literal, dentro desse olhar da literalidade do fato. Próximo slide, por favor. Outros estudiosos também chamam a atenção que um fato digno de nota é que os primeiros indivíduos a receber a notícia do nascimento de Jesus foram pastores. Então, tirando José e tirando Maria, quem foi os primeiros a receber essa notícia? Os pastores.
E o que há de interessante nesse fato de terem sido os pastores os primeiros a receber essa notícia? O primeiro fato é que os sacerdotes, os doutores da lei naquela época, depreciavam os pastores, simplesmente porque eles não podiam cumprir com detalhes o cerimonial, aquela cerimônia de lavar a mão, de fazer isso, de fazer aquilo. Não podiam fazer isso meticulosamente, nem observar os preceitos e as regras que eles, fariseus, eles sacerdotes criaram, porque trabalhavam no campo. E o trabalho no campo não permitiam, pois tinham que atender a necessidade do rebanho. Então, o anúncio é feito aos excluídos, aos marginalizados, a indivíduos que não eram tidos como o topo, né, da hierarquia religiosa. E a gente deveria perguntar, por que não foi feito aos fariseus? Por que esse anúncio não foi feito aos doutores da lei? Por que não foi feito aos sacerdotes? É um ponto a refletirmos, e sim aos pastores. E qual o segundo fato interessante? Próximo slide, por favor, Rui. Outro detalhe importante é que os rebanhos especiais se encontravam nos arredores de Belém. Que rebanhos especiais? Era muito comum entre os judeus sacrifício. E para o sacrifício, eles sempre escolhiam ovelhas que fossem toda branca, sem o menor sinal, sem a menor mancha, sem a menor marca. Então, esses rebanhos especiais viviam nos arredores de Belém. E eram os pastores encarregados de cuidar das ovelhas que eram preparados para o sacrifício do templo. Esses pastores, geralmente, que viviam naquela região de Belém, era quem cuidava dessas ovelhas especiais, que iam para o sacrifício do templo. Logo, os pastores que cuidavam dos cordeiros que seriam sacrificados no templo foram os primeiros a ver aquilo que João diz, né, que é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, tem outra mensagem bem interessante, que aquele cordeiro maior, o cordeiro que tiraria os pecados do mundo, consoante João Batista fala, né, foram os primeiros a ter contato com essa mensagem, com esse anúncio da vinda do Cristo. Antes de entrarmos na parte esotérica, vamos respirar fundo, né? Vamos pedir a inspiração divina para compreender essa interpretação de Pastorino. Mas antes a gente tem que voltar, né? Voltar a alguns capítulos anteriores, senão a gente não vai conseguir compreender. E aí a importância desse estudo, da gente manter a sequência, o entendimento das lições dependem dos capítulos anteriores. Este capítulo mesmo a gente tem que lembrar lá do Cântico de Zacarias, que por coincidência eu fui o responsável pela apresentação do Cântico de Zacarias. Não sei se vocês lembram lá que o intelecto compreendeu a finalidade da vida maior, né? E houve aquele encontro do Espírito Santo, do Cristo cósmico, né? O mergulho do batismo, que na verdade Pastorino lá vai trazer aquela ideia de que nós hoje, população da Terra, fomos as células, né, que habitou os diversos corpos de Jesus na evolução dele. Então, a gente começa a pensar que Deus veio visitar, né, lá o povo, né, como é que eu diria? Que na mudança do reino, de passando para o reino nominal, né, vai acontecer aquilo que Rui trouxe na semana passada, que aí é o fundamental para a gente entender esse capítulo, né, quando ele falou da casa do pão, né, a gente vai lembrar a casa do pão espiritual, Belém como a casa do pão espiritual, onde se vai dar um encontro sublime, onde o intelecto José, né, acompanhado da intuição Maria, que estava grávida, que já estava cheia de ideias novas, que já estava naquele processo de transfiguração mental, né, nesse local, nessa cidade, Belém,
né, a casa do pão espiritual, o encontro do intelecto acompanhado da intuição, que vai propiciar o nascimento do menino, que é o nascimento do homem novo. E aí eu não sei se vocês se recordam, se vocês acompanharam, que surgem então os anjos, e que naquela região encontra os pastores, e lá Pastorino chama a atenção que os pastores a quem se refere o texto seria o sangue. Seria o sangue que percorre o nosso corpo. Ou seja, naquela região havia pastores que cuidavam de um rebanho. E aí entra agora no sentido esotérico da interpretação da parábola. Próximo slide, por favor. A gente lembrando que os pastores aparece o sangue, e se a gente pensar nas funções do sangue, o sangue é aquilo que vai percorrer todo o corpo. O sangue é o responsável pelas trocas dos gases, o sangue, os leucócitos são responsáveis pela defesa, o sangue é responsável por estancar a hemorragia. Enfim, o sangue, além de percorrer todo o corpo, é ele que é o responsável, ele que é o cuidador, ele que é o alimentador, ele que leva os nutrientes, ele que faz as trocas dos gases, leva oxigênio, tira gás carbônico, enfim, ele que defende o corpo de ataque de bactérias, vírus, etc, etc. Né? O sangue, a gente pensa o sangue como hemácia, leucócito, linfonodo, enfim, a série de funções que tem o sangue, na interpretação de Pastorino, é esses pastores. E então diz ele, estando então José e Maria, o intelecto, a intuição, num ambiente propício, dá-se finalmente o primeiro encontro com Deus dentro de nós. Emmanuel, Deus conosco. A gente lembra que Rui trouxe a explicação desse trecho na quinta-feira passada. Então, o intelecto e a intuição se afastam de todos, penetram no santuário do pão espiritual e se recolhem no ambiente simples a um estábulo. Tudo isso a gente está revisando do passado. Próximo slide, por favor, Rui. Depois do impacto do encontro, todos os glóbulos sanguíneos, os pastores, apressam-se a ir para Belém. Então tem o encontro com os anjos dizem que um homem novo nasceu, que um menino nasceu, que houve uma transformação e que isso se dá, né, na casa do pão espiritual, em Belém, ou seja, no coração. Então eles partem, eles se fazem ali uma reunião entre eles e dizem, vamos lá. E aí eles saem, se locomovem do local onde está, do campo, e decidem ir até o coração visitar a mônada divina, o eu real, que aí reside no ventrículo esquerdo, como o Rui trouxe, o que se expande em manifestação de luz. E todo o sangue se apressa, em poucas horas, a passar por esse ventrículo. Ou seja, no momento que o homem novo nasce, no momento da transfiguração, no momento em que o Cristo interno aflora, todo o sangue do corpo se dirige ao coração, passa pelo coração para reverenciar aquele fato. E todo o sangue se apressa em poucas horas, passa pelo ventrículo, homenageando o novo residente que se manifestou e que antes estava adormecido no ventrículo materno, no ventre materno, no ventrículo, e que agora despertou para a vida ativa, que nasceu na luz da ação do homem novo. Então, aquele fato descrito no nascimento de Jesus, o nascimento do homem novo, provoca no corpo a circulação de todo o sangue para reverenciar esse homem novo. A gente tem que lembrar que lá no Cântico de Zacarias, todas as células do corpo, todo o corpo, são centelhas divinas que habitaram, né, somos nós, hoje encarnados, que habitaram os corpos que permitiram as diversas encarnações de Jesus até ele se transformar no Cristo. Próximo slide, por favor, Rui.
No ardor da visita, após o encontro, o sangue, que primeiro se retira aterrorizado, isso é bem interessante, porque ele começa a descrever a sensação do corpo físico, né, durante essa, eu não posso nem, não vou dizer nem que é o samai, durante essa transfiguração, durante essa transformação, durante esse encontro, durante o nascimento, né? Então o sangue se agita, o indivíduo fica aterrorizado, os pastores se agitam, o sangue começa a se agitar, as pulsações se aceleram, aparece a taquicardia atípica, que, no entanto, não incomoda, né? Você tem aquela forte emoção. É a mesma que se experimenta nos grandes momentos da união sexual, é a comparação que Pastorino traz para o estado, que é a imagem mais aproximada e semelhante da união divina. Acho que foi o que ele quis, ele conseguiu achar de mais próximo para essa experiência, que eu acho que ainda está muito, muito distante dessa experiência. Esse encontro deve ser ainda em um grau muito, muito maior a esse. Próximo, por favor, Rui. Logo após a passagem pelo coração, a gente lembra que o coração é o estábulo, o sangue vai ao cérebro, a manjedoura. A gente lembra que quando o menino nasce, né, quando o homem novo nasce, a intuição entrega ao intelecto, né? Maria entrega a criança a José, que coloca na manjedoura, e a manjedoura representa o cérebro. Então, após passar pelo coração, após passar pelo estábulo, o sangue se dirige à manjedoura para o encontro com esse homem novo. O que é bem interessante é que quando o indivíduo alcança esse estado crístico, todas as células que compõem ele, tudo aquilo que já tem a centelha divina, também dá um salto, é beneficiado com a presença desse homem novo. É quando você chega à presença de um Cristo, quando você chega à presença de uma grande alma, né? Vamos colocar Francisco de Assis, quando você chega, você de alguma sorte é beneficiada pela energia, pela doçura, pela amorosidade daquela alma. Imagine essa transformação no ser, o que não causa as células. No outro ponto de vista, o contrário também vai acontecer, né? Se nós baixamos nossos padrões vibratórios, nossas células também, nossos órgãos, nossos tecidos, vai sentir da mesma forma. Então, ela encontra o homem novo, as novas ideias que lá fervilham. O sangue se maravilha da transformação da criatura, de sua conversão, e apressa-se a contar a novidade a todos os órgãos, a todas as células do corpo. Então, nesse momento, o sangue sai do coração, do ventrículo, alcança o cérebro, encontra com o homem novo, entra também em um êxtase, em uma transfiguração, numa transformação. Por esse contato com esse homem novo, com esse Cristo que aflorou, e circula por todos os recantos do corpo, levando a boa nova, levando a novidade, levando essas ideias novas, levando essa vibração nova. E estas se admiram do que ele traz o sangue, ou seja, os órgãos e as células também se admiram, se embevecem, são contagiadas pelas novidades que são anunciadas em ondas de alegrias e vibrações harmônicas de paz, confirmando a palavra do anjo. O anúncio lá do anjo, uma grande alegria que eu será para todo o povo. Então, esse encontro, essa transformação, essa transfiguração do ser no Cristo, né? A transfiguração, a transformação, permite que todas as células do corpo, tudo aquele que está ligado a ele, também passe por esse processo de transformação, obviamente, dentro da possibilidade de cada um. Ou seja, há um impulso evolutivo para todos. Todos se beneficiam quando uma alma, né, passa por essa, vamos colocar assim, por essa barreira e foge dessa necessidade de reencarnação, dessa necessidade de prova, dessa necessidade de expiação, e se transforma no filho do homem, do filho de mulher. Próximo favor, Rui.
Quer dizer, transforma no filho do homem, né? Deixa de ser filho de mulher. Acho que eu estou certo. Em linguagem científica moderna, diríamos que as vibrações das células sanguíneas, ao modificar suas próprias vibrações em contato com o coração, que se transformou pelos novos pensamentos surgidos, vai elevar a vibração de todas as demais células, fazendo com que essas se modifiquem para melhor, sintonizando com o homem novo, expulsando as aflições e mazelas do corpo físico. Quando a gente consegue aumentar a nossa vibração espiritual, quando nós conseguimos alcançar estágios que nos leva a essa transformação, que nos leva à unidade divina, as células do nosso corpo, pelas quais nós já somos responsáveis, também faz o mesmo movimento. Mutatis mutandis, todas as vezes que a gente se afasta do divino, nós criamos karma com as nossas células. Né? Nossas células também vão baixar o padrão vibratório e aí vem uma série de mazelas que nós já conhecemos. Próximo, por favor, Rui. E, finalizando o capítulo, ele diz que a intuição, no caso Maria, guarda ansiosamente todas essas coisas do âmago de si mesmo e nunca, jamais se esquecerá das experiências vividas e frequentemente medita sobre ela. Toda aquela boa nova, toda as revelações trazidas pelos anjos, Maria guarda e medita porque sabe quem é o Cristo, sabe quem é aquela figura, sabe da transformação, sabe do nascimento do homem novo. E aí a gente encerra essa primeira parte do estudo de hoje, que é os pastores, né? Os anjos e os pastores, o encontro com os pastores. E aí a gente parte para a genealogia de Jesus. Eu volto a dizer que eu não sei por que esse corte, eu não consegui captar qual a intenção. Talvez nos próximos capítulos ele venha e traga algum sentido a esse corte. E aí ele traz de Mateus essa sequência, o livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e ele vai numa sequência de nomes, né? Davi, Roboão, etc, etc. Por favor, o próximo slide. Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acás, Acás gerou tal. E aí chega no exílio da Babilônia, no final ele diz, assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Também de Davi até o exílio da Babilônia são 14. Do exílio da Babilônia até o Cristo, 14. Então, Mateus tem uma preocupação de colocar 14 nomes, dá uma pausa, 14 nomes, uma pausa, 14 nomes. Próximo, por favor. Depois ele traz a colação, texto de Lucas. Lucas faz o contrário. Lucas parte de José e chega a Adão. Em um comentário comentando sobre o Evangelho, eu tinha feito até essa observação, que Mateus escreve o Evangelho para os judeus. E por isso que muitos estudiosos dizem que ele começa de Abraão, porque Abraão é o pai do povo judeu. E Lucas, como escreve o Evangelho para toda a humanidade, parte de Adão. E não de Abraão, apesar de Lucas fazer referência também a Abraão. Então, tem uma sequência que a gente vai ver os comentários dele de Pastorino. Pastorino já entra logo no comentário esotérico. Ele não vai nem para o comentário literal. Próximo slide, por favor, Rui. E aí ele já chama a atenção no início que os nomes variam nas duas listas. As listas de Mateus não bate com a lista de Lucas. Tem nomes em comum, mas tem nomes que Lucas cita e Mateus não cita, e tem nomes diferentes. É até interessante que o pai de José, o avô de Jesus, na lista de Mateus é Jacó, e na lista de Lucas é Eli.
Aí você joga para os estudiosos, ele disse, não, provavelmente Eli era irmão de Jacó, Jacó deve ter morrido, e como era obrigação do irmão assumir a viúva, Eli ficou como se fosse pai de José. Mas isso é especulação dos estudiosos. Vamos voltar aqui para Pastorino. Na lista genealógica de Mateus, encontramos a divisão em 3 séries, salientadas pelo próprio autor, de 14 nomes, cada uma. Então, Mateus faz uma divisão de 14 nomes, coloca 14 e termina com 14. Embora a terceira chegue ao número de 14, se contar na série o nome de Maria, ou seja, na última sequência tem 13 nomes. Como ele cita Maria, se a gente considerar o nome de Maria, então fica 14, 14, 14. Isso forma um total de 42 gerações. Segundo Mateus, de Abraão até Jesus, até José, são 42 gerações. E aí Pastorino faz, ou seja, 6 vezes 7. 42 dividido por 7 dá 6. Note que as letras hebraicas do nome de Davi somam 4 mais 6 mais 4, 14. Tenham paciência, tenham calma, que a gente vai entender onde ele quer chegar. 14, 14, 14. Ciclos de 7. São 6 ciclos de 7. Ou seja, das gerações que formam, que vai chegar, saindo de Abraão, segundo Mateus, até chegar a José, você vai ter 6 gerações de 7 indivíduos. Na lista de Lucas, próximo slide, por favor. Na lista de Lucas, a grande divergência de nomes, chegando-se a um total de 76 nomes. A lista de Mateus tem 42. A lista de Lucas vai aparecer 76. Só entre Abraão e Jesus, ambos citam de Abraão até Jesus, Lucas tem 56 nomes. Lembre que Mateus tem 42 na lista dele toda, e a lista de Mateus começa de Abraão. Então, de Abraão até Jesus e Mateus, 42 nomes, 42 parentes, 42 gerações. Na lista de Lucas, aparece 56 nomes, 14 a mais do que na de Mateus. E a gente pergunta, quer dizer, ele questiona, Pastorino questiona, por que essa divergência entre os dois evangelistas? Explica alguns exegetas, alguns estudiosos, que Lucas reproduziu a genealogia de Maria. Então, em Lucas, segundo alguns estudiosos, o que se tem ali é a genealogia de Maria. Ah, mas Maria tem parentes comuns com José? Eram primos. Então, muito possível que tenham esses parentes em comum. Pois desde o início é dito, Jesus, filho, como se pensava de José, era filho de Heli, por intermédio de Maria. Embora seja nesse caso estranho que não tivesse o evangelista citado o nome da mãe de Jesus. Quem cita o nome de Maria é Mateus. E aí Pastorino questiona, sim, tudo bem, já que os estudiosos estão dizendo que um é a genealogia de José, feita por Mateus, e que a outra é a genealogia de Maria, feita por Lucas. Por que Lucas, então, não colocou no último nome Maria e colocou José? Essa é uma questão que ele coloca. Existem outros estudiosos, Pastorino não faz essa observação, que diz que a diferença das listas está em que Mateus faz uma lista baseada na genealogia de Jesus, com enfoque de reinos, né? E que Lucas faz essa divisão com enfoque de sacerdotes. Então, é como se fosse uma família política, feita por Mateus, a genealogia política, né, baseado nos reinos, no rei, e a genealogia de Lucas, baseado no sacerdote. Isso, por exemplo, Barclay, que é um pastor protestante que comenta o evangelho, traz, André Chouraqui também traz. E aí a gente volta de novo aqui para Pastorino. Próximo slide, por favor.
E aí ele diz, de notar que de Abraão, e aí Pastorino chama a atenção pelo seguinte, olha, de Abraão, que foi em 1921 a.C., até Davi, 1078 a.C., ao invés das 14 gerações que Mateus traz, na verdade, se passa 843 anos e que vai dar o dobro de gerações, vai dar 28 gerações. Então, Mateus faz uma conta, então ele vai suprimir vários indivíduos. Você vai contar pelos nomes que ele coloca ali e não por ano e pelos nomes que foram suprimidos. E ele continua, de Davi até o cativeiro na Babilônia, se passam 472 anos, cerca de 15 gerações e não 14, como traz Mateus. Do cativeiro da Babilônia até Jesus, são 600 anos, ou seja, 20 gerações. Enquanto Mateus está trazendo 42, ele aqui já trouxe 28, mais 14, mais 15, 20, na verdade, 20 mais 28, 48, mais 15, 53, né? 53 gerações, ao contrário das 42 que ele traz. Acho que é isso, eu não errei na conta. Traz muito mais do que ele. Aí ele pergunta, qual é essa divisão cabalística de Mateus? Por que Mateus fez essa divisão 42, 42, 14, 14, 14, e não pegou o relato histórico? Aí ele diz, observamos ainda que Mateus suprimiu diversos nomes que constavam das listas oficiais dos rabinos e mesmo do texto bíblico. Mas por quê? Qual a intenção de Mateus em ter omitido esses nomes para que as listas dessem o número 42? Próximo slide. O número 42, para o qual Mateus chama a nossa atenção, é que nada tem de histórico. Revela-nos a divisão de 3 séries de 14. 14, 14, 14. 14 de Abraão a Davi, 14 de Davi a Babilônia, 14 da Babilônia a José. Ou seja, 6 séries de 7, divididas 2 em 2. Ele divide 14 em 2, então 2 vezes 7, 14, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 7, 14. 6 séries de 7. O que Mateus está trazendo 3 de 14, Pastorino aqui está fatorando, e aí, ao invés de ficar 3 de 14, ficou 6 de 7. Podemos interpretar como evolução. Ele quer dizer que Mateus, ao fazer isso, omitiu os nomes e colocar essa sequência de 3 séries de 14, que vão virar 6 de 7, ele está querendo chamar a atenção para a evolução. Depois que atingimos o reino hominal, nos 2 primeiros graus, o corpo físico e o duplo etéreo, em 7 períodos cada um, por isso que ele faz a divisão em 7. 2 dos segundos graus, aí ele vai para o corpo astral, emoção e intelecto. E cada um dos 7 períodos seguintes, de 2 do terceiro grau, do corpo mental, do corpo causal, como 7 períodos de cada um. Ele quer dizer que Mateus está chamando a atenção para a evolução dos corpos espirituais, que nós temos outros corpos espirituais, e esses corpos vão evoluir nesses períodos. Em cada período de 7, 12 desses corpos irão evoluir. Aí ele continua, por favor, Rui, próximo slide. Depois que tudo está pronto, é que pode a criatura atingir o grau supremo, o 7º grau. Ou seja, ele quer chegar a esse número cabalístico de 49 para dizer que são 7 períodos de 7. Os 6 primeiros é a evolução do corpo, até que o indivíduo esteja preparado, e depois de mais 7 estágios, completa essa série mística de 49 para passar ao grau superior de libertação final das encarnações do mundo animal e das provações evolutivas. Então, durante todo esse período, ele ainda vive na matéria, até o ponto em que ele alcança esse estágio de evolução e que não mais vai precisar da matéria. Não mais vai querer estar preso à matéria. Vai estar incomodado e vai buscar essa transfiguração, essa transformação, esse nascimento do homem novo. Próximo, por favor.
E aí ele traz o finalzinho da série de Mateus. O mais interessante é o versículo final da série, na qual está resumido a fase final da evolução. Lá no início, lá no prólogo de Lucas, ele coloca que os nomes têm significados. Então, Jacó é homem comum, José é o intelecto, Maria é a intuição, e ele coloca no final Jacó pela sequência dele, porque se a gente lembrar de Lucas, o pai de José é Eli. Então, Jacó, o homem comum, gerou a José o intelecto. Na evolução de Jacó, o intelecto. Esposo de Maria ligado à intuição, da qual nasceu Jesus, a individualidade, o chamado Cristo, o eu interno. Então, ele acha que toda a genealogia, ele afirma que toda essa genealogia que Mateus traz é para chamar a atenção para a evolução do corpo físico, a evolução da centelha divina após entrar no reino nominal, até chegar a esse estado crístico. Próximo, por favor. E aí ele chama a atenção para um fato. Ele diz, olhe, com essa explicação, não queremos dizer, em hipótese absoluta, que Jesus tem encarnado nesses elementos que são citados como seus antecedentes. Em hipótese alguma, Jesus foi a reencarnação de Abraão, de Davi, de Jacó, de Eli, enfim. Em hipótese alguma, ele deixa bem claro. Não, Jesus não foi encarnação, não reencarnou, não encarnou em nenhum desses indivíduos. O que aí está é apenas um simbolismo para nós, a fim de compreendermos que um espírito imaturo, não desenvolvido ainda, não poderá penetrar no pórtico do encontro. Antes disso, deve passar por toda a escala evolutiva humana. Então, ele chama a atenção que para chegar ao estado crístico, não há mágica. Há um processo de evolução longo, com ciclos em que cada um deverá necessariamente passar. Não existe mágica para chegar a esse estado crístico. Há um processo evolutivo em uma sequência que o indivíduo vai passar. Você pode apressar, adiantar, mas necessariamente, ou atrasar, mas necessariamente teremos que passar por esse processo de evolução. Não há como queimar etapa. Próximo, por favor. E aí ele volta de novo para o texto. Em Mateus, o ponto de partida, ou seja, os primeiros passos da centelha divina no homem, é Abraão, primitivo nome que antes significava pai da exaltação, mas que posteriormente foi mudado para Abraão e ser pai da multidão. Aí ele volta à ideia das células, né? Pai da multidão, ou seja, a origem da matéria que se multiplica na separatividade, onde se inicia a evolução, desenvolvendo-se o corpo físico, do pretéreo, mineral e vegetal. Então ele volta de novo para aquelas primeiras 14 gerações, para aqueles 2 ciclos de 7, em que se vai desenvolver o corpo físico e o duplo etérico, o mineral no reino mineral e no reino vegetal. O segundo, por favor, o próximo, Rui. O segundo grupo, o segundo ciclo, aqueles 2 de 7 também, que vai se iniciar com Davi, cujo nome significa o bem-amado, é o princípio ao desenvolvimento do corpo astral, um animal, e a sede da emoção, do amor e do intelecto do homem, fazendo chegar ao clímax da emoção e do raciocínio. Então começa uma segunda jornada evolutiva. Recordemos no início da vida de Davi, que foi como pastor. Na vida de Davi, Davi inicialmente era pastor, amando os animais, vivendo entre eles, e ao final de sua vida, como rei da criação. Então ele quer dizer que o desenvolvimento do corpo animal, e nesse ciclo, nesses 2 ciclos de 7, se desenvolve o amor, se desenvolve o intelecto, né? E ele chega a essa condição de rei da criação, ou seja, um homem intelectualizado, autor lírico dos salmos, em que canta intelectivamente a glória de Deus. Próximo, por favor. E aí ele chega no terceiro período, os 2 outros ciclos de 7 anos, né, de 7 gerações, na verdade, retrata o espírito dos 2 últimos passos, quando desejando se libertar-se, ainda se vê preso ao cativeiro da Babilônia. É aquele momento da inquietação, da confusão, da busca do Monte Alverno. Né? Você está ali, mas já está incomodado, já está faltando algo.
A terra não lhe satisfaz mais, nada mais lhe satisfaz. São os estados de dúvida, de inquietação, de hesitação do intelecto, que sente não ter capacidade de compreender nem explicar o que é o divino. É aquela angústia de Francisco buscando essa compreensão do divino. O que é que você quer que eu faça? E quando descobre que tudo aquilo que acreditou há milênios como sólida e duradoura matéria é de fato ilusório e passageiro. Né? Nos cânticos de João da Cruz você vai encontrar a mesma afirmativa, nada mais satisfaz, exceto o encontro com o amado. Né? A busca pelo amado, a busca de algo que conforte, a busca do divino, a busca de transformar-se no divino. Próximo, por favor. O cativeiro da Babilônia só chega no final da era de Davi. Isto é, quando estando bem desenvolvidas as emoções e o intelecto, o espírito pode descobrir que se acha em cativeiro. Até então, adorava sua gaiola adorada, seu corpo físico, sua intelectualidade, as luzes, como o Rui costuma chamar, luciféricas, né? Já não lhe satisfaz mais. Mas, feita essa descoberta fundamental, passa a sentir a prisão e querer libertar-se dela. O espírito volta então a viver na terra prometida e, embora ainda prisioneiro do corpo e das sensações físicas, sabe que pode escapar dos seus domínios, abandonando conscientemente os veículos inferiores e vivendo na luz gloriosa dos veículos da individualidade. É a busca do Monte Alverno, né? É a busca pela transfiguração. Nada mais lhe satisfaz, exceto a presença divina. Só o divino lhe satisfaz, só o divino alimenta a alma. A necessidade de estar uno com o Pai é o fundamental, é o essencial. Enquanto a gente não sentir saudade de Deus, enquanto a gente não sentir saudade do divino, enquanto a gente não sentir essa necessidade de estar na presença, a gente está muito distante desse grau, dessa geração que Pastorino traz. Aqui a gente ainda está lá em Davi, a gente ainda está em Abraão, a gente ainda está na Babilônia. A partir do momento que nada mais satisfaça aqui, nada mais, exceto a presença da figura amada do divino, a gente ainda vai estar preso às sensações físicas, ao corpo de carne, às reencarnações, etc. Próximo. E aí ele diz, começa aí sua preparação mais minuciosa para o encontro. É a libertação final. É a busca do Alverno. É a busca de você entrar na caverna. É a busca de você estar com o divino. Agindo nesse grau, a mente e o corpo causal, que é o sexto, já estará a criatura apta para o passo definitivo, para o nascimento de Jesus, o chamado Cristo, podendo dizer, finalmente, eu e o Pai somos um. E aí, nesse instante, é que se dá o nascimento do menino. E para finalizar, né, ele sai do texto de Mateus, entra no texto de Lucas e diz que Lucas tem 76 gerações de Adão até Eli. A gente lembra lá que Mateus é de Abraão até Jacó. Recordamos que a palavra Adão, tem simplesmente o sentido do substantivo como um homem, não é nome próprio. Então, o homem, ele só chama a atenção que Lucas parte, que a criatura sai do reino animal para o reino hominal, atingindo a fase humana, a fase adâmica, né, se torna homem, e se encontra em contingência de subir na escada evolutiva, superando 7 graus em 11 passos, que é a mesma trajetória que Mateus vai trazer dessa necessidade da busca pelo divino. E que Jesus nos abençoe.